Olá, meus idolatrados amigos das nossas queridas redes sociais, vou me aproximar aqui do microfone. Estamos voltando aqui com a nossa segunda temporada do nosso Alternativa Cast. Claro que esse projeto aqui ele foi pensado e criado exatamente para isso. Pegar essa irreverência que eu tenho, né? Esse monte de amigos que a gente conquistou ao longo desses 11 anos aqui fazendo comunicação em Sobral com a revista Alternativa, né, com os programas que eu fazia de rádio, e eu resolvi criar esse espaço para a gente poder conversar. Ano passado nós entrevistamos 36 convidados, foi muito bacana, e nós estamos voltando. Porque o podcast, além dele informar, inspirar, eu considero ele uma terapia, tanto para quem apresenta, no meu caso, como para também os convidados, que vocês vão já saber quem são os nossos convidados de hoje. Então, para seguir o mantra aí do YouTube, que é você compartilhar esse nosso vídeo, se inscrever, né? A gente precisa de chegar aos 100 mil inscritos, né? Então você aperta aí nesse botãozinho vermelho aí, se inscreve. O coraçãozinho é o like, para quando todas as vezes que a gente for trazer um episódio, vocês estarem recebendo. E, enfim, tem mais alguma outra coisa? Compartilhar. E comentar, é óbvio, né? Compartilhar, comentar com os amigos. E nós estamos de uma forma diferente, inovadora, como é uma característica nossa. Nós estamos criando o podcast itinerante, ou móvel, né? Nós estamos hoje aqui nesse espaço bacana. Ontem nós gravamos você vai ver que nós vamos estar mudando sempre de cenário. Por quê? Nós trazemos a nossa estrutura, toda a nossa equipe, para o local onde o entrevistado, o convidado está gentilmente cedendo o tempo dele para conversar com a gente. Estamos aqui no núcleo tecnológico operacional do Laclísio, que é o Laboratório Clínico de Sobral. Doutor Diogo Honório Gomes Parente, doutora Ticiana Monte Alverne, satisfação, muito obrigado por nos receber. E eu queria, de antemão, pedir que você se apresentasse aqui para os nossos youtubers, a nossa audiência. Bom, eu queria dizer que o Laboratório Clínico de Sobral, hoje Laclísio, né? Ele já tem 48 anos de funcionamento aqui na cidade de Sobral. Nós iniciamos aqui em Sobral, eu terminei a faculdade em 1969. No ano de janeiro de 70 eu vim para Sobral e comecei a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Arrendei o laboratório durante 10 anos. E com isso eu comecei a criar o nosso laboratório hoje. Eu sempre tive uma visão de futuro. E minha visão é que eu não ia passar a vida toda na Santa Casa. Então eu criei o Laboratório Clínico de Sobral. Iniciei no centro da cidade, como se fosse um posto de coleta da Santa Casa. Comecei a adquirir todos os convênios, convênio com o Banco do Brasil, convênio com a Caixa Econômica. Consegui o convênio do SUS, que nesse tempo o SUS era muito difícil se conseguir. Eu consegui o credenciamento do SUS. E com isso eu saí da Santa Casa e vim para o laboratório que era meu, que eu queria criar e queria desenvolver o laboratório, queria trabalhar no que era meu. Doutor Diogo, segure só um instantinho, um hiatozinho aqui para a gente falar aqui com a apresentação da doutora Tice. Aí depois a gente vai voltar, que a gente vai chegar nesse laboratório que tem 50 anos, 48, né? 49? 48 anos. É muita história. Doutora Tice, obrigado por nos receber e parabenizar por vocês por essa estrutura muito bacana aqui, que é aqui no centro de Sobral, um centro cultural no corredor cultural de Sobral, que é o Laclísio, né? O centro NTO. Seja muito bem-vindo, obrigado aí por nos receber aqui no seu espaço, né? Pode falar aí. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Nós agradecemos toda a equipe da Revista Alternativa por estar aqui dentro do nosso espaço, né? Na nossa hora de trabalho, parando na rotina para fazer um papo bem gostoso, bem ameno, assim como é a característica do Marques. E estou muito feliz por recebê-los. Vamos aqui fazer uma troquinha de experiência, contar um pouquinho da nossa história. O Marques começou aí falando aqui com o doutor Diogo, mas ele ainda não disse quem era ele, né, Marques? Ele já começou dizendo ele já foi direto no assunto, né? Vamos dar uma puxadinha aqui para ele, né? A gente quer saber quem é o doutor, quem é a pessoa por trás da Laclísio, né? De tudo isso, né? Desses 49 anos.
Por detrás da Tícia. E eu queria só dizer assim também, eu acho que você é a pessoa que está mais bem à vontade aqui nesse espaço, né? Você está no seu espaço ao lado do seu paizão. E é mês de agosto, né? Sim, pode ter certeza que eu estou aqui, meu coração está palpitando, porque é muito bom ouvir, né, a história de sucesso de um pai, de uma pessoa que a gente tanto admira, logo nessa semana tão especial que é o Dia dos Pais. Pois é. Diogo, você nasceu aqui em Sobral, onde... E me conte como é que foi aí a sua prosopopeia na infância. Seus amigos, como é que era? Seu pai deixava você sair? Você era um menino traquino ou não era? Ou sempre foi esse doutor Diogo aí? Voltando 50, né, 60 anos, doutor Diogo lá na infância. Diga aí pra gente. Sim, Marcos. Eu nasci em Sobral, minha família é toda de Sobral, a família Gomes Parente é toda de Sobral. Você vê que tem aqui a rua Diogo Gomes. Diogo Gomes foi meu bisavô. Ah, famosa Diogo Gomes, né? A rua Frederico Gomes foi meu tataravô. Então você vê que a família toda é de Sobral. E eu nasci em Sobral, me criei em Sobral e ainda hoje continuo aqui na cidade de Sobral. Quando eu nasci em Sobral, minha temporada aqui foi a infância, foi toda aqui. Eu tinha muitos amigos, morava ali perto da Praça da Meruoca, que hoje é Praça de Cuba. E na Praça da Meruoca nós tínhamos uma convivência lá com muitos... Tinha muitas pessoas. Andava na cidade todo mundo tranquila, se conhecia. Né? Era uma cidade tranquila, uma cidade que não tinha violência. Era uma cidade que você brincava na rua. Tu, Diogo, tinha quantos? Será que tinha 50 mil habitantes naquela época? Nós estamos falando de que ano aí, doutor Diogo? Só para a gente situar. Quase 50 e... 1950, é? 1960. Sim. 50. Então será que eu acho que tinha 50? 60. Não, eu acho que tinha 50, porque o Brasil na Copa do Mundo era 70 milhões em ação, né? 58, né? 58, 60. Foi essa época aí. Sim, por isso a cidade era mais pacata mesmo, uma né? cidade tranquila. Você andava aqui em Sobral de madrugada, aqui na rua, sem ter nenhuma violência, sem nada. Então, Diogo, toda criança, todo menino tem aquelas histórias, né? De história de terror e tal. Você tem medo de alma? Não tem medo de nada. Tem não? Tem não? Não tem medo de nada, porque eu fui criado desse jeito. Enfrenta mesmo, né? Enfrentando a vida, enfrentando toda a situação. Pois é. Eu sempre enfrentei toda a situação. Você era aquele menino que os pais deixavam ir para o Rio Acaraú? Pular da ponte? Não, eu não ia. Eu ia pouco no Rio Acaraú, tomava muito banho lá no Cachoeira, açude de Cachoeira. Ah, isso. Eu ia de bicicleta com os amigos. Era longe, né? Cachoeira era longe, mas Sobral era isso, não tinha muita coisa, não tinha. Tinha o Cine Rangel nessa época, tinha o Cine Rangel, tinha o Cine São João, 2 cinemas aqui, então a gente participava, era cinema final de semana, tinha as tertúlias aqui no As tertúlias. Na ABB, né? Tô, Diogo, você já levou muito fora? Ou o senhor não chamava a menina para dançar? Não, eu era... Na hora da música lenta, não era? A Tícia não lembra dessa parte, ela não lembra da... Pegou esse negócio de música lenta, não sei o quê? Não, parece assim até um tanto estranho, mas é uma realidade que aconteceu. Com as amigas, tinha muita convivência com as amigas, né? Nesse tempo não tinha isso, não existia. Tinha o Palace Club também. Não, aí o Palace já eram uns bailes, né? Já eram os bailes mais... Eram os bailes, mas tinha tertúlia no Palace Club. Então era Palace Club, o ABB e o Country Club. Uhum. Eram os 3 clubes da cidade. Então a gente tinha muita convivência, participava de muita tertúlia, né? O Balmasquê, carnaval, era uma loucura. Balmasquê era no Palace Club. Você era de qual? Na BB era dos Contras. Dos Contras? Era. Olha eu participei dos Contras. Porque nessa época o doutor, que é o irmão do doutor Olivar, né, que mora em Fortaleza hoje, o Olavo, doutor Olavo, foi quem fundou o Bloco dos Contras. E eu sempre participei do Bloco dos Contras. Era muito bom o carnaval de Sobral, era muito animado. Era um negócio incrível. Tinha bloco de rua, carnaval de rua aqui em Sobral. Hoje praticamente não existe mais nada, né? Você pegou, Tícia, alguma época disso aí? Peguei sim. Dá uma viagem, pega no microfone aí, por favor. Dá uma viagem no tempo, não dá não. Quando o doutor Diogo fala isso aí, eu viajo no tempo, nessa nostalgia mesmo, né? Dessas épocas de festas de muita pureza. Eu peguei alguns balmasquês, mas eu lembro uma coisa bem clara na minha adolescência, era lá no Letarô. O Cícero, ele tinha o Letarô.
E era um ponte dos adolescentes, principalmente no domingo, próximo ao beco do cotovelo. Letarô era onde? No beco? Próximo ao beco do cotovelo. Ah, entendi. Porque no beco tinha o quê? Farmácia Central. A farmácia central. Ah, na eu esquina, lembro. vizinha a farmácia central. Certo. Letarô que chamava, era? Letarô. Nome italiano, né? Acho que é italiano. E na minha época de adolescente, as tertúlias, elas Também ainda você chegou a pegar continuavam, tinham sons, que era o tatá, alugavam-se sons, e aí faziam os paredões de som com jogo de luz, e os adolescentes iam para casa um dos outros, todos conhecidos, né? Não tinha perigo de nada. E você ia? Ia sim. Você deixava, doutor Diogo? Meus aniversários eram tertúlias. Só para que não tinha violência. Não, sim, eu sei de violência. Não, mas eu tô falando não é nem de violência, não. É deixar, por exemplo, a criação de uma menina, a criação de um menino é bem diferente. O menino você faz estimular, vai, né? A menina não vai. Ou então se vai e mandava teus irmãos juntos, né? Um exemplo, mas né? as tertúlias eram nas casas dos amigos. Inclusive na nossa casa. Ele sempre fez as minhas tertúlias. Muito legal, né? Existia tertúlia nas casas, naquela época. Você fazia junto com os amigos, juntava os amigos tudinho e fazia a tertúlia numa casa. Então não existia... Ia de que horas a que horas essa tertúlia de vocês? Porque a minha tertúlia é lá no Coreaú. De 7 a 11. Era tipo matinezinha. Ah, legal. Então pronto. Doutor Diogo, então me diga o seguinte. Aí você, é óbvio que para você ser o que você é hoje, você estudou muito, né? Então você abdicou de muita coisa. Bom, lá em casa sempre se falava sempre em estudo. Não existia trabalho, não existia nada. Meu pai sempre se dedicou ao estudo para os filhos. Assim como eu continuei, não é? E também dedicamos a nossa vida também para os filhos no estudo. Sim, mas tudo bem, falar é muito bonito, né? Falar assim, mas eu quero saber o seguinte, na prática. Olha, os meninos vão brincar, e você tem que estudar. Ou você vai brincar, ou você vai estudar. E para estudar você tem que ter ordem em casa, se não tiver, não estuda. Como é que você fazia? Você estudava por si só, o seu pai tinha que ter regra? Porque normalmente as crianças não querem brincar, né? Aí tem que brincar, tem estudo? Não, sempre se estudava e brincava. Se fazia tudo ao mesmo tempo, se estudava à noite... Era brincadeira, né? Durante o dia era estudo. Ah, tinha os horários divididos. Os horários de estudo, os horários de brincadeira, né? Certo. Pronto, o doutor Diogo, então, cresceu e vai ter que encarar acho que o segundo grau. Segundo grau, aí depois já vai para a faculdade, aí começa o jogo da vida para valer. Como é que foi esse jogo da vida para valer para você? Eu fiz o segundo grau, eu fiz no colégio estadual. Eu fiz o ginásio todinho no colégio estadual, o científico eu fiz no colégio estadual. Depois, no terceiro científico, eu fui para Fortaleza, fiz o terceiro científico no liceu. E daí eu fiz o vestibular. E quando eu fiz o vestibular, eu não fiz cursinho. Aí passei logo na faculdade. Deixa eu só lhe perguntar um outro detalhe aqui, que isso aí serve muito para quem está assistindo a gente entender como é que funcionava o processo antigamente das pessoas que hoje têm o que eu chamo de raiz, né? Você falar aqui para Fortaleza, sair do interior, eu fico imaginando a despedida. Você sair e ficar lá, não sei onde é que você ficava, acho que num apartamento, e passava a semana todinha, né? Ou o mês todinho. Como é que foi essa experiência para você? Não, Deve ter sido Sobral e de maturação, né? Eu fui morar na casa de uma tia. Eu morei na casa de uma tia, a vida toda que eu passei em Fortaleza foi morando na casa de uma tia. E lá se dedicava sempre ao estudo. Lá não existia diversão, não existia nada. Só era estudo, só se pensava em estudo. Produção lá em cima. Produção era sempre pensando no futuro, né? Era ver o que vem para o futuro, que o futuro era através do estudo, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já também me dediquei à faculdade, gostei muito da faculdade, me dediquei e já tinha uma experiência assim, em termos de laboratório, porque sempre que eu tirava minhas férias, eu estagiava no laboratório da Santa Casa. Doutor Diogo, eu sabe o que é que eu fico imaginando nessa época? Seu pai foi estudar. O nosso Nordeste é uma região pobre, né? Ainda continua até, né? Apesar de grandes desenvolvimentos. Eu imagino naquela época, que era mais pobreza ainda, e vocês conseguiram, através do estudo, buscar o desenvolvimento e gerar, porque você não gera riqueza só para você e para sua família, você gera riqueza para... Né? Então, chegando nos tempos de hoje, você fez tudo isso e hoje vocês conseguem entregar isso aqui para o Ceará, para Sobral, né? Para a região, né? Bom, eu comecei praticamente do zero do laboratório. Comecei do zero.
Eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Comecei a trabalhar na Santa Casa e o dinheiro que eu ganhava na Santa Casa eu investia. Era CLT, carteirinha assinada? Era carteira assinada da Santa Casa. E o dinheiro que eu ganhava lá era para investir no que era meu, no meu laboratório. Você era segurinho? Seguro? Eu fui controlado, sempre eu fui controlado. Fui controlado, pensava sempre. Eu não tinha essas despesas para gastar com que não tinha, né? Eu fui criado desse jeito. Meu pai era funcionário público e eu fui também criado sem dinheiro. Qual é o nome do seu pai? Edmir Ribeiro Parente. Seu Edmir com a dona? Estela, Maria Estela Cruz Parente. Qual os Monte Alverne dele aí? Onde é que está o Monte? Não, sua mãe? Monte Alverne é da minha esposa, da doutora Sara. Doutora Sara. Já a gente vai chegar nela. Sim, então você vem para trabalhar na Santa Casa e começa. Comecei a sempre pensar no futuro, né? Sempre no que era meu e investindo sempre no que era meu. Não tinha despesa com nada. Minha despesa toda era do meu laboratório. Aí você queria sair do CLT e saiu do CLT, foi botar seu negócio. Saí do CLT e comecei a desenvolver o que era meu. Aí passou um certo tempo, chegou a doutora Tiziana, né? E começou a desenvolver mais laboratório. Não, mas Tiziana chegou com muito tempo. Eu digo mas antes de mim vieram os outros. Eu cheguei aqui, né? Cheguei pronto aqui como profissional. Mas vamos puxar dele um pouquinho dos filhos, né, Marcos? Sim, exatamente. Eu quero saber como é que... Por exemplo, eu queria saber como foi que você conheceu a sua digníssima doutora Sara, né? Você conheceu e aí foi para formar família, é isso? Aí... porque não, essa época todo mundo era conhecido em Sobral, todo mundo era amigo. E tinha uma pessoa que era muito amiga da minha irmã, e que era colega de turma da Sarinha, doutora Sara, né? Então, foi ela que me aproximou dela. Fez o namoro e nós começamos a namorar. Namoramos 8 anos. Agora eu quero ver se é bom mesmo. Desse negócio aí do amor com a doutora Sara. Qual é a música que representa vocês? Carinhoso, né? O Carinhoso. Como é esse Carinhoso? Fazia a música Carinhoso. É do Cartola, não? Eu conheço essa música. Vamos pesquisar, saber qual é essa música mesmo. Então, ele fazia seresta em Sobral, fazia muita seresta. E... Você fez muita seresta, Diogo? Fiz muita seresta. Toca um violãozinho? Não, eu tinha um amigo, era o Dedinho, do Banco do Brasil, e o Dedinho tocava muito violão e cantava. Tocava muito bem violão e cantava. E a gente fazia muita seresta. Então você ia fazer... Dedinho, bora ali, Dedinho. Ia fazer seresta numa casa, fazia seresta na outra casa. Então o que eu digo, Sobral nesse... Você nunca pegou água gelada? Não. Jogado na água para você? Sobral nessa época... Só jogava água. Sobral nessa época era tranquilo. Era uma cidade tranquila, você andava de madrugada na cidade. Não tinha violência, não tinha nada. Era muito boa cidade, boa de se morar. Bom, então seguiu, foi com a doutora Sara, casaram e tiveram os filhos. Nós 8 anos, ela fez o vestibular para medicina em Fortaleza, passou no vestibular, ela foi morar em Fortaleza, eu também morava em Fortaleza, depois eu vim para Sobral, ela ficou lá em Fortaleza, e aqui, depois ela terminou a faculdade e veio para Sobral. Aí nós começamos a constituir a família, né? E começamos a se desenvolver aqui em Sobral. Aí dos filhos vieram primeiro, você disse? Primeiro foi a doutora Tiziana. Primeiro filho. Mulher, né? Mulher. Naquela época já tinha aqueles negócios, tinha de identificar? Não, como é que chama? Não tinha. Interação. Não. O que o pessoal faz agora, chá revelação? Não tinha não? Não tinha não. Tinha não, né? Não, agora está na moda o negócio de revelação. Só sabia o sexo quando nascia. Sabia se era homem ou se era mulher. Que coisa, né? Aí veio a doutora Tícia, depois veio o... Depois veio o doutor Tiago. Competente médico. Depois o Lucas, depois o Antônio Lopes. Antônio Lopes é a rama, é? Chama-se, sabe como é que é isso aí? Como é? O final de rama, né? Uma coisa assim. Final de rama, né? Pois é. Sim, aí fale dos meninos, como é que eles foram crescendo, desenvolvendo, e vocês dentro aqui da empresa, e vocês foram conseguindo encaminhá-los a serem o que são, né? Que não é fácil, né? Então isso é desde pequeno, quando eles nasceram já, a Tiziana quando era pequena já participava, já ia no laboratório. Quando ela era pequena, já ia no laboratório. Ela conhecia. Verdade, com 7 anos eu já vinha para o laboratório. Eu fico imaginando, pensando aqui no filme que é a Tiziana. Nas minhas férias, ele me trazia. Então esse aqui já era a minha casa, né? Já era o meu ambiente. Você ainda tem funcionário daquela época? Deve ter, né? Aqui tem gente... Não, porque nós temos... Né? Não, porque se aposentaram, né? Estão nas suas casas. Mas ficaram durante... Pô, tem o seu pai, né? Trabalharam a vida toda e se aposentaram. Eu estou entendendo. Mas nós temos várias colaboradoras aqui que estão na transição. Já estão aqui há 20, 30 anos. Já... Olha aí.
já presenciaram muitas Pois fases é até aqui. um assunto que já a gente vai chegar nele. Eu queria falar de sucessão. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo para quem tem empresas, né? E às vezes dá uma confusão danada e o pessoal acaba complicando o negócio, sendo que pode facilitar, né? Mas, doutor Diogo, uma coisa que eu acho importante também, por exemplo, a sua esposa é médica, a doutora Sara, né? O senhor também trabalhando, o laboratório em franca expansão, né? Que você disse que começou ali através do Xerez. Depois é que veio para cá. Para cá e depois aumentou. Nós aumentamos, fomos para o shopping, né? Nós fomos lá para o São Lucas, nós estamos um posto de coleta aqui pertinho. Que chama-se posto de coleta. São postos de coleta. Sim. Aí me explique, São por unidades exemplo... de coleta, né? Quem foi que criou esse negócio dos postos de coleta, ou se foi uma coisa, a necessidade surgiu isso aí? E eu queria também que você falasse, nós estamos vendo aqui essas placas aqui, ó, Diamante, que é do Sebrae, e aqui que é o selo de Programa Nacional de Controle de Qualidade. E eu lembro também que você foi capa de uma revista que falava Da acreditação. acreditação. O que é isso aí e como foi que isso, assim, vinha da sua cabeça buscar se cobrar, fazer a coisa com qualidade? Bom, quando nós montamos o laboratório aqui, foi o primeiro laboratório que botou aparelhos automatizados, foi o nosso laboratório. Primeiro laboratório que botou um programa de computador foi o nosso laboratório. Então nós procuramos sempre inovar e fomos procurar a qualidade. Desde o começo, eram duas situações. Era o cliente, atender bem ao cliente. Quer dizer, quando eu cheguei no laboratório, eu colhia sangue no laboratório. Por quê? Porque eu atendia ao cliente, eu ficava na recepção. Era o senhor e uma colaboradora, né? Então, eu colhia sangue das pessoas, então a gente tinha um contato com as pessoas. E aí começava. E o nosso pensamento sempre foi esse, atender bem aos nossos clientes e manter a qualidade no laboratório, não é? Então, essa qualidade nós procuramos. Sempre. E o que é manter essa qualidade no laboratório, doutor Diogo? Manter a qualidade. Rapidez, precisão. Precisão nos exames, né? Cuidado, né? Do cliente, precisão nos exames, qualidade do que se faz, né? E, através dessa qualidade, o laboratório tem que ser acreditado. E essa acreditação, a gente sempre pensou nessa acreditação. E nós vimos, eu fui a um congresso e vi jogando a acreditação no Brasil todo. Então, o primeiro laboratório do interior do Ceará a ser acreditado foi o nosso. Nós passamos 2 anos preparando a Ticiana e a Socorro. Eles foram a São Paulo fazer um curso, fizeram o curso dessa acreditação. Primeiro laboratório a manter a qualidade foi o nosso, né? Controle de qualidade. O primeiro laboratório do Brasil, aqui do Sobral, a implantar esse programa de qualidade foi o nosso. Porque é um negócio muito sério, né? Porque vocês trabalham com o que tem dentro do ser humano, né? Tirar o sangue para, digamos assim, para servir aquilo que os médicos querem, né? Isso eu queria que você falasse dessa importância e dessa responsabilidade. É auxiliar o médico no diagnóstico clínico, né? Do seu paciente. Então, o nosso resultado é imprescindível e fundamental para o médico tomar a decisão dele no tratamento. Então, nós temos que estar perto do nosso cliente, porque nós temos que entender também a necessidade dele, para a gente pegar aquele material biológico e conseguir, né, fazer identificar algum micro-organismo, né, chegar na doença e fazer também suas dosagens. Suas dosagens, né, as dosagens dos exames. Sim, doutor Diogo, o que é que você acha que mudou daquela temporada que você estava começando, né, que tudo era muito mais analógico, né? E para hoje, o que é que você quando eu comecei no laboratório, tudo era feito manual. Tudo era manual, todos os exames eram manual. E demorado? Demorava muito. Demorava 4 horas, 3 horas, 2 horas para se fazer um exame. E depois começou a surgir os equipamentos automatizados. Então, quando a gente participava dos congressos nacionais, então a gente via o que era tecnologia, né? Então, nós começamos a trazer essa tecnologia exatamente para melhorar a situação do laboratório. O controle de qualidade é a nível nacional.
Então você faz um controle de todos os laboratórios do Brasil que são associados à SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, através da SBAC tem esse programa de controle de qualidade, e esse controle de qualidade é feito através de todos os laboratórios do Brasil. Quer dizer, 20 anos, há 20 anos você já pensava nesse negócio da qualidade, né? Já pensava na qualidade do laboratório. Acreditação também, acreditação é a nível nacional. Então, é o que eu digo, foi o primeiro laboratório do interior do Ceará a conseguir a acreditação, foi o nosso laboratório. Você viu aí a responsabilidade que o doutor Diogo arrumou para vocês que vão ser sucessores? Sim, Marcos. Aí eu queria que você falasse aí, porque a gente tá aqui sempre qualidade tecnológica, né? A gente está aqui num certificado, né, que nós temos uma categoria diamante de 20 anos. Então, falar de qualidade há 20 anos atrás já era uma coisa bem diferenciada, né, para uma pessoa pensar. Hoje só se fala em qualidade. Então, pegar um certificado de qualidade é uma grande responsabilidade. Uma qualidade é um caminho, né? A gente vem num segmento que começou há muito tempo, logo no início. E nós temos uma caminhada, e essa caminhada para a qualidade ela está cada vez mais difícil no mercado, no cenário do mercado atual. Porque a qualidade ela tem um custo-benefício que ela tem que ser muito bem avaliada. Ela é cara. Só que ela me traz grandes diferenciais competitivos. Mas manter a qualidade não é só máquina, são também pessoas. Nós precisamos ter a qualidade por inteiro. Todo o nosso processo tem que ter qualidade. Pode salvar vidas? Ou salva vidas, a qualidade, essa precisão? Sim, porque se o diagnóstico não estiver correto, o médico ele não vai tomar a decisão correta com o paciente dele. Então, a decisão final, né, a gente auxilia o médico no seu diagnóstico. E um resultado incompatível, ele poderá sim prejudicar imensamente o paciente e o médico. Uma coisa puxa a outra, doutor Diogo. Como é que você, trabalhando, a sua esposa trabalhando, com 4 crianças, como é que você conseguiu encaminhar todo mundo? Eu não sei nem se foi você, não. Eu queria perguntar se era para a doutora Sara, né? Porque realmente era a mulher que conduzia a notícia, assim, né? Por isso que hoje, às vezes, eu acho que tem uma coisa deturpada aí, porque a mãe perdeu um pouquinho desse protagonismo. E, sei lá, ou passa para uma babá, enfim. Eu queria que você falasse assim, foi sorte, foi como é que chama? A rede de apoio, ou foi a doutora Sara que deu? Não. Me diga aí. Eu trabalhava, a doutora Sara trabalhava, e tinha também o apoio, né? Então tinha as babás em casa que cuidavam das crianças. E a gente sempre participou da vida deles. Nunca deixou ninguém abandonado, não. O Tiago, ele fez faculdade lá foi faculdade fora. Fez em Alagoas. Terminou medicina em Alagoas. E a gente sempre estava lá. O Lucas terminou em Juazeiro. Então a gente sempre estava lá em Juazeiro. E nós estamos falando de lugar distante. A Tiziana e o Antônio Lopes terminaram em Fortaleza. A gente estava sempre em Fortaleza. Aí dá para ir para a praia. Então, desde pequeno, a gente tinha essa convivência com eles. E até hoje a gente tem a mesma convivência. Dê sua opinião, gente, sobre isso aí. Você que é mãe agora, né? Sua filha viajou recentemente. Não, eu falo assim disso, porque realmente tá preocupante hoje. Você ter um filho. Porque hoje, por necessidade mesmo, todo mundo tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, porque as contas aumentaram, e aí tem que ter 2 ou 3 tipos de trabalho. Marcos, eu escuto mãe dizer que antes as coisas eram mais fáceis. Eu não sei se era tão mais fáceis criar filho antes, não. Sei. Porque lá em casa, 2 profissionais, né, uma médica, pediatra. Ele tinha 2 empregos públicos, tinha uma empresa, 4 filhos, e eles sempre deram assistência. Eu lembro que eu tinha uma professora particular, né? A mamãe estava no consultório, ele estava trabalhando, e claro que eles não podiam me ensinar a tarefa. Pois é. Eu tinha uma professora que chamava professora particular, mas entre uma consulta e outra, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada. A mamãe saía entre uma consulta WhatsApp, e outra. Né? Não tinha telefone. Então, entre uma consulta e outra, ela ia me pegar e ficava na correria. E sempre iam para os congressos, sempre estavam com a gente no final de semana, então foi uma educação muito equilibrada. Doutor Diogo, a nossa edição atual, né, número 132, traz aqui na capa Padre José Linhares, né, e
o Laclísio aqui, né, desde a época que era laboratório sobralense, também sempre nos apoiou, inclusive nas corridas de rua que a gente fazia, né? Você participou de várias corridas, né? Corrida de Dom José. Enfim, queria que você falasse aqui do Padre José Linhares, né? Assim, ele foi o que para você? O que ele significa na sua história? Eu comecei a ter contato com o Padre José Linhares, assim, mais contato com ele a partir de 1974. Quando eu fui para a Santa Casa, ele era o diretor da Santa Casa. Então, desses 10 anos que eu passei na Santa Casa, eu tinha contato com ele quase todo dia. Resolvia todos os problemas do laboratório, resolvia os problemas dos funcionários, tudo. Então, tinha muita convivência com o Padre Zé Linhares. E até hoje, eu sou muito amigo do Padre Zé Linhares. Eu nunca deixei de ter contato com ele. É nosso cliente também, cliente do laboratório, né? Então, nós temos muita... O Padre Zé Linhares trabalhou aqui, foi na saúde, na educação, também na igreja, né? Foi um empreendedor... Político, né? Político de 10 mandatos, né? Foi político em Sobral. Então, o Padre Zé Linhares deu um grande avanço para a cidade de Sobral. Ele sempre fez alguma coisa para a cidade. Você vê que lá no seminário de diocesano, ele tinha muito contato lá, e resolvia muita coisa, ele fazia tudo. No Colégio Sobralense, né? Na Santa Casa, na diocese, na própria diocese, né? Como político, fez muita coisa pela cidade de Sobral. Então, o Padre Zé Linhares é uma pessoa muito importante para Sobral, através desses anos, todos esses anos. Uma referência, né? Bom, a lembrar aqui, gente, que dia 11, o Padre José Linhares vai estar lançando um livro, né, em memória dessa história, dessa trajetória dele. Os betanistas, o seu amigo estará lá, imortal. Sabia que você tem um amigo imortal? O Helder, parente, é imortal, não morre mais não. A Helder de Vasconcelos. Trabalhou muito tempo junto com você, né? Ele trabalhou no início do laboratório, ele trabalhou comigo. Trabalhou esses 10 anos que foi o início do laboratório, ele trabalhou comigo. Depois ele foi para a Santa Casa, depois ele montou a Equilab Saúde e foi para a Equilab Saúde. Um empreendedor também de sucesso, né? Bom, então eu queria perguntar uma pergunta é demais, né? Queria fazer uma pergunta exatamente sobre o seguinte. Tem uma pesquisa feita na Universidade, doutora Tícia, de Massachusetts, nos Estados Unidos, também não sei dizer o nome do pesquisador, mas essa pesquisa, doutor Diogo, ela diz o seguinte, que nós, durante a nossa vida, a gente passa, durante o nosso dia, né, as 24 horas, 13 horas em média acordados. E desses 13 horas acordada, que você está acordado, qual é assim, a melhor parte do seu dia? Ou se é o dia todo? Diga aí, responda aí, olhando para a melhor parte do meu dia é no laboratório. Eu sempre gostei de trabalhar no laboratório, sempre gostei dessa convivência com os nossos clientes. Eu tenho muita amizade com muitos clientes que vêm aqui, eu converso muito com os clientes. Então, eu gosto muito do laboratório. Além do laboratório, eu fico lá em casa também. Eu faço minha atividade física à noite, né? Eu tenho uma academia lá em casa. Ah, você faz? Eu faço minha academia. Olha aí, rapaz. Porque estavam perguntando aqui no ponto qual o segredo desse seu estereótipo, né? Todo magrinho, todo esbeltozinho. É o que eu digo, hoje o segredo da vida, né? Hoje a população está envelhecendo, né? Envelhecendo, E com esse envelhecimento, você tem umas certas... Você tem que ver a parte da alimentação, né? Tem que ser uma alimentação saudável. Você tem que ter a parte social, tem que ser uma parte social bem saudável, né? Convivência com as pessoas. Legal. Você tem que fazer atividade física, né? Essa atividade física é muito importante também na sua vida. Demais. Todos e também a parte de saúde, né? Você tem que cuidar da sua saúde. E a parte espiritual também, doutor Diogo? Você tem que... A parte espiritual também é muito importante. Tudo caminha junto, são 5 setores que você tem que conviver hoje em dia, né? E você tem que fazer tudo para fazer essa convivência, né? Fazer todas as atividades. E aí caminha. Senhor, eu queria aproveitar, né, pelo amor de Deus, aí de fazer essa... Então, você ouviu essa pesquisa? O nome do pesquisador chama-se Anthony Hobbes. Né? É um grande estudante da mente humana, né? Então, ele diz que durante os 13 horas, que se mede que você fica acordado, qual é a melhor parte do seu dia, doutor? Você responda aí pra gente aqui na nossa... Qual é a câmera aqui, né? Responda aí. Melhor parte dessas 13 horas é no café da manhã, é na academia,
Ou é quando você está com os meninos tomando café da manhã? Ou é também no laboratório aqui? Eu acho que eu não sei definir, Marcos. Sério? Qual é o melhor dia? Porque eu preciso de muitas atividades complementares para me fazer feliz. Não é só uma? Não é só uma, não consigo. Mas o seu pai acabou falando dos 5, né? Dos 5 pontos que culmina. Mas eu gosto muito de todas as minhas atividades. Começo meu dia já na academia. Não, na bicicleta. Conta aí, como é que é acordar de madrugada? Com a bicicletinha? É maravilhoso. Acordar às 4h45 é maravilhoso. Ó, ela faz uma. E não é só. Você já vai com as suas amigas. Tem uns dias de ir para a bicicleta e tem uns dias de ir para a academia. Mas eu sinto muita vontade de estar nesse contato com a natureza. E até a gente se encontra aí por aí, né, Marcos? Verdade, nas madrugadas nas manhãs, da vida. né? Nas manhãs. A bicicleta dá uma sensação de liberdade, né? Aquela chegada do sol, aquela chegada manhã, boa, né? aquela luz da manhã. O orvalho, aquela orvalhada da manhã, aquele cheiro de mato, ele é muito gostoso. E eu gosto muito de aproveitar essa hora, porque quando começa aquele barulho, a partir de 6h30, já não é mais esse início de dia, já começa barulho, né? São pessoas, fica tudo muito confuso, muito barulhento. Aí já começa a vir o celular, né? E aí a gente já desconecta, né? Então essa orvalhada da manhã, eu acho que é a nossa conexão espiritual. Conexão espiritual. E a alimentação também, né? Aí você tem que seguir numa alimentação saudável, né? Ter um equilíbrio emocional, psíquico, uma boa convivência com as pessoas. E trabalhando muito também, né? Porque o trabalho nos faz muito bem. Mas não deixar que o trabalho também ele nos consuma demais, né? Porque o trabalho hoje ele tem muitas dificuldades, né? Em todos os ramos. É tudo muito complexo. Tudo muito novo, tudo muda muito rápido, então não tem empresa hoje que não tenha dificuldades, desafios, né, medos. Não tem empresa mais que não faça o seu planejamento estratégico, o seu planejamento de marketing, a sua gestão bem feita. Isso preocupa, planejar não é fácil. E outra coisa, Tícia, fazer a coisa organizada como você estava me dizendo há pouco. Olha, se organize. O padre Oswaldo me disse também, se organize. E vamos fazer, mas vamos fazer com antecedência e organizado. Não é assim que você falou? Porque tem muitas demandas, né? Então as demandas elas têm que ter uma ordem de prioridade, de tempo, para que elas aconteçam. Porque senão fica tudo muito desorganizado, o mundo está desorganizado e a gente tem que estar o tempo inteiro organizando. A nossa missão hoje é organizar os desafios e as tarefas. E as linhas de pensamento. Sim. Outra coisa que eu ia lhe perguntar para fechar. Como é que você vê esse mundo das telas? É tela para tudo que é lado, doutor Diogo? É tela, não é brincadeira não. Muito cansado, muita informação. As pessoas não têm mais paciência de assistir, né, ver uma notícia assim do começo ao fim. Você abre o Instagram, é muita música. São muitas cores, são muitas pessoas por segundo, é uma velocidade que cansa a mente. E, por vezes, eu acho que a gente precisa deixar um pouco essas redes do lado para concentrar nas atividades, porque não se consegue. Hoje a gente tem que estar no WhatsApp 24 horas, né? É fato. Ligação hoje quase não existe. Tudo se faz pelo WhatsApp. Mas a gente tem que ter muito equilíbrio nessa atividade e concentração. Filtrar? Porque é muitos grupos, né? Muitos grupos que as pessoas colocam você lá, que você vai num grupo hoje, doutor Diogo. Queria até escutar a sua opinião, que você fala de futebol. Sexta-feira adiante, é negócio de Fla-Flu, é negócio de Fortaleza e Ceará, enche o saco. Aí política, aí é o B contra o L. E cada um vai defender seu lado. Mas aí, Marcos, quem vai mandar é a mente. Pronto, é o que então ele faz elimina. Bem, né? Você está no grupo, eu acho que você só tem que ficar no grupo que lhe faz bem, que lhe é favorável, que tenha uma conduta, né? E uma conversa agradável. Não adianta estar em vários grupos se aquilo ali não é no seu nicho. Então, são nichos que você tem que estar. Os grupos, eles são nichos de interesse. Escolhe, né? Você pode escolher, sim. Onde você quer estar. Hoje, nós podemos escolher onde nós queremos estar com as pessoas que nós queremos ter do lado. Pronto. Um livro aí que você indica para que você está lendo, um livro de cabeceira, tem aí um livro para que possa... O Essencialismo. O Essencialismo? Muito bom nos dias de hoje. É um livro básico
O essencialismo? O essencialismo. Muito bom. Indico muito para você tentar entender o que é essencial, né? São ferramentas para você entender o que é essencial na sua vida. Perfeito. Outra coisa, Tícia, me diga, assim, um mantra, assim, uma frase que você usa como mantra quando você está, às vezes, não acorda com essa oportunidade de ver o dia aí com os orvalhos, aí qual é a frase que você liga para... Porque nós somos humanos, né? Sempre tem um momento que a mente não está... Qual é a frase? Tem alguma frase? Não, mas eu me procuro conectar com o momento que eu estou vivendo, a atividade que eu estou desenvolvendo. Show de bola. Diogo, então, para fechar aqui, como é que você vê esse mundo das telas aí? Você acha que essas telas vão acabar? Antigamente as telas serviam para poder nos entreter de verdade. Essas telas agora servem para nos acelerar, homem? Eu não sou muito ligado às telas. É? Olha aí. Mas a televisão, o celular, às vezes eu passo um dia sem ver celular. Você tem celular grandão, hein? Tenho. Marques, ele tem uma característica. Como é? Eu acho interessante. Ele nunca usou celular ou até relógio de pulso. Ah, é? Meu relógio eu joguei no lixo. Nunca Foi vi. nada. Porque onde eu chego tem hora. Concordo. Não, mas você sabe por que eu uso relógio? Que é para dar uma de rico. Eu ganhei isso aqui de um colega meu, um tal de relógio aqui, Jorge Armani, é para poder, entendeu? É só para poder mostrar. Mas eu sou bem político. Faz muitos anos que eu não uso relógio. Legal. Eu nunca o vi usando relógio. Eu ficava sempre curiosa. Pai, como é que você consegue chegar pontualmente nos locais? Eles, mas tem relógio de parede. Mas canto, agora não tem mais relógio de parede, no carro tem relógio. Tem o rádio, tem no carro, né? No rádio, todo canto tem hora, né? Então você acha que essas telas não chegam ali para prejudicar, não? Porque você sabe... Você se governa. Eu sou mais ligado a mim, né? Marques, as telas são prejudiciais à nova geração. Esse é o grande fato. As novas gerações, né, que são nossos filhos, nós já estamos, né, bastante prejudicados. Eu sou da geração antiga, né? Geração mais antiga que não existia tela. Você sabe que eu fico feliz quando o meu celular descarrega e que eu não tenho carregador e que eu decido deixar ele lá e venho à rua e passo 2, 3 horas sem celular. Aquilo ali dá um alívio impressionante. Eu acho que todos deveriam fazer um teste desse. E o futuro? Próximos 10 anos? Mas hoje você faz uma programação para 10 anos, com um ano já está totalmente diferente, né? Então você tem que se programar para pouco tempo hoje. Hoje laboratório é assim, o laboratório antigamente se preparava para 20 anos para frente, hoje não, você se prepara um ano, menos de um ano você já tem que mudar a programação. Então a programação você não pode programar para muito tempo para frente, porque hoje a vida está mudando muito, a tecnologia está mudando muito, né? Todo dia está mudando. Então você tem que estar acompanhando o dia a dia. E hoje, Marques, nós temos, né, na administração, a gestão das mudanças, né? Ah, tem isso aí? Tem uma área que é só gestão de mudança. Você está preparado e sua equipe para as mudanças que podem acontecer a qualquer hora. Que acontecem, né? Acontece. Diogo, quero agradecer demais aqui você deixar nós virmos aqui no seu espaço para você ficar com esse tempo aqui, né, para apresentar aos nossos internautas aí, aqui no YouTube principalmente, reforçar e pedir que você compartilhe, gente, por favor, para que chegue mais gente, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de como é que foi a infância, não, como foi o início da trajetória do doutor Diogo, né? E também aqui pegando aqui, a gente tinha um termo que chama lambuja, né? Lambuja quer dizer uma garapa, que pega a doutora Tícia aqui, os termos mais simples aqui, que ela também nos emprestou aqui ao lado do pai dela, né? Que é agosto, mês dos pais, né? Então, obrigado, doutores, por nos receber. Então, compartilhe, ligue o sininho aqui, se inscreva no canal, mande para mais gente, que nós vamos, eu garanto que nós vamos convidar pessoas incríveis, com histórias incríveis, né? Para que a gente possa estar aqui provocando a mente deles para eles entregarem muita coisa bacana, que é isso que eu acho que a gente precisa. São programas e entretenimentos de qualidade, né? Dessa nossa segunda temporada. Então, Diogo, qual é a dica que você dá para fechar aqui com chave de ouro? Estão me dizendo aqui no ponto. Você fez algum curso dos como é o nome daquele pessoal que vive no... que corta... Agora eu confundi todo o meu juiz aqui agora. Tu vai cortar isso aqui.
aquele pessoal que mora lá no Dalai Lama, como é que chama, Tis? Sim. Doutor, me dê uma dica aí desesperadamente para esse povo que às vezes acorda com um dia de fúria. O que é que eles fazem? Você fez um curso no Monte Tibetano? Me diga aí, por favor. Não, eu nasci, me criei e vivo com a tranquilidade. Não é? Eu sou tranquilo, calado, tranquilo, e minha vida é assim. Eu sempre me programei desse jeito, sempre veio desse jeito. Eu não procuro muita coisa, muito. Eu estou mais assim, eu gosto muito da atividade calma. É ótimo. Então, quando você falar, a pessoa tem que ficar de olho. O homem vai falar, vamos escutar. Vai sair coisa boa, né? Então, pronto, encerramos esse episódio aqui. O doutor Diogo, a doutora Letícia aqui na sede da Laclísio, com essas boas risadas, né? Show de bola. Até o próximo episódio.